Olá pessoal, vamos aí a mais uma videoaula, sequências e séries infinitas lá do livro de cálculo, volume 2 do Stuart, tá? Agora a seção 11.3, o teste da integral e estimativas de somas. Em geral é difícil encontrar a soma exata de uma série. Nós trabalhamos em aulas anteriores casos em que a gente consegue encontrar isso com facilidade. Por exemplo, conseguimos fazer isso para as séries geométricas e a série 1 sobre n mais 1. Porque em cada um desses casos podemos encontrar uma fórmula simples para a enésima soma parcial de Sn. E quando você consegue essa fórmula, basta você calcular o limite, não é isso? Você consegue então deduzir se ela é convergente ou divergente com facilidade e até mesmo encontrar a soma. Mas geralmente não é fácil descobrir essa fórmula, portanto, a necessidade de outras técnicas para a gente conseguir concluir sobre a convergência ou divergência de uma série e também estimar sua soma. É o que nós vamos ver nessa videoaula. Por exemplo, começamos investigando as séries cujos termos são recíprocos dos quadrados inteiros dos positivos, não é isso? Então, nota aqui, somatório de 1 sobre n2, com n variando de 1 ao infinito, 1 sobre 1 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 3 ao quadrado, 1 sobre 4 ao quadrado, 1 sobre 5 ao quadrado e assim sucessivamente. Agora, ó, não existe uma fórmula simples para essa soma, então não dá para eu converter isso aqui numa fórmula Sn igual a n sobre alguma coisa ao quadrado, não dá. Você não consegue uma fórmula fácil para a soma desses n primeiros termos. Então, se você olhar a tabela ao lado, pode ser gerada aí por um computador, mas você coloca n5, n10, n1000, n5000, você vai vendo que essa soma parece convergir, ó. Parece convergir a 1,64 quando n tende a infinito. Essa conclusão basicamente a gente tem numa análise aí computacional, né? Se você faz alguns cálculos aí, você vai ver essa tendência. Então parece que a série é convergente. Então podemos confirmar essa impressão com um argumento geométrico. Nós podemos fazer assim, ó. Olha a figura 1, ela vai mostrar a curva y igual a 1 sobre x2, essa curva aqui, ó. Tá bom? E nós podemos colocar retângulos abaixo dela, posicionados dessa maneira. Tá? A base sempre uma unidade de cada retângulo e a altura vai ser essa extremidade direita aqui, ó. Tá bom? De modo que essa área aqui vai ser 1 sobre 1 ao quadrado, que é 1. Essa área aqui, como a extremidade aqui é esse ponto, essa altura é a altura da função, não é isso? Seria 1 sobre 2 ao quadrado. Então, base 1 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, essa área é 1 sobre 2 ao quadrado. Da mesma forma, aqui a altura seria 1 sobre 3 ao quadrado, vezes 1, essa área pequena, 1 sobre 3 ao quadrado. Então, você tem 1 sobre 1 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 3 ao quadrado, nesses quadrados, 1 sobre 4 ao quadrado e assim sucessivamente. Se você prestar bem atenção, esses quadrados, e você somando quadrados, ou melhor dizendo, retângulos, não é isso? Se você somar esses retângulos, você tem a série. Agora, numa posição geométrica aqui. Tá bom? Mas qual é a ideia, então? Então, aqui, ó, somando, você tem a série. Se excluirmos o primeiro retângulo, tira esse fora e você pode observar o seguinte. A soma de todos esses retângulos aqui sempre vai ser menor do que a área abaixo da curva 1 sobre x ao quadrado. Se olhar visualmente, você consegue perceber isso. Porque essa área abaixo da curva vai ter essa parte aqui, que o retângulo não aborda, essa e outras tantas partes aí. Que torna essa área maior do que a área da soma desses retângulos aqui embaixo. Tá bom? Então é isso que está sendo dito aqui, ó. A área total dos retângulos remanescentes será menor que a área sobre a curva y igual 1 sobre x2 para x maior ou igual a 1, que é o valor da integral de 1 sobre x2 dx variando de 1 a infinito, não é isso?
Qual é a área sob essa curva e ela tendendo ao infinito? É a integral com x variando de 1 a infinito, ó, de 1 a infinito, 1 sobre x2 dx. Então a gente tem o seguinte argumento: se a gente somar o primeiro retângulo que ficou aqui fora, 1, mais essa área da integral, que é essa integral aqui, 1 sobre x2 dx com o x variando de 1 a infinito, não é isso? A gente vai ter o valor 2. Essa integral aqui você pode calcular ela, é uma integral imprópria, e você vai encontrar o valor 1 para ela. Com mais esse 1 aqui dá 2. Tá bom? Então as somas parciais são limitadas. Ou seja, se você somar tudo no máximo, ou se você quiser trabalhar um limite superior, você tem como majorar isso em 2. Então, o primeiro fato é que essa série ela é limitada, ok? Também sabemos que as somas parciais são crescentes, porque todos os termos são positivos. Portanto, as somas parciais convergem pelo teorema da sequência monótona. Se você lembra lá atrás, o teorema diz assim: se uma série é monótona, certo? E ela é limitada, então ela é convergente. Se ela for monótona, e se ela for limitada, monótona significa que ela vai ser crescente sempre ou decrescente. Então, se ela for monótona e for limitada, então ela vai ser convergente. E dessa maneira a série é convergente, então. A soma da série, o limite das somas parciais, é também menor que 2. Então você já descobre que a série é convergente e você tem uma informação, mesmo que básica, mas você tem uma informação sobre a soma de fato. A soma vai ser menor que 2. Por quê? Se você somar isso aqui, como a gente viu antes, majorando, no máximo você consegue um 2 lá. Certo? Então, nota que a gente está começando a aplicar integrais para analisar séries, sua convergência e algumas informações sobre soma já. Vamos um outro exemplo aqui agora. Vamos olhar para essa série agora, somatório de 1 sobre raiz quadrada de n com n variando de 1 a infinito, que é essa expressão aqui. E da mesma forma a gente faz uma tabela e analisa inicialmente o que acontece quando n está tendendo ao infinito. Se você observar aqui na direita, aí sim essa série parece não estar convergindo. Os valores aumentam e parece crescer cada vez mais. Então ela parece ser divergente. E a gente vai novamente usar um argumento geométrico, alguns desenhos e também analisar em termos de função o comportamento dessa série. Então nota que novamente a gente fez a curva y igual a 1 sobre raiz quadrada de x. E agora posicionamos retângulos, não é isso? Com sua altura posicionada aqui à direita, certo? Com base sempre 1. Nota que esse retângulo, então, a base é 1, vezes a altura, a sua altura vai ser esse ponto aqui em que x é 1. Então, 1 sobre raiz quadrada de 1, tá? Então, essa área, 1 sobre raiz quadrada de 1. Essa área, base é 1, a altura é no 2 aqui. Então, 1 sobre raiz de 2. Então, essa área é 1 sobre raiz de 1, essa área é 1 sobre raiz de 2, essa área é 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 4 e assim sucessivamente. Mas nota que essa soma, 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre raiz de 2, aqui é 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de... Essa soma infinita é a nossa série em questão. Então, nossa série é a soma desses retângulos aqui. Agora, nota que a partir de 1, essa soma sempre vai ser maior do que a área que está abaixo dessa curva. Ou seja, vai ser menor do que a integral, variando de 1 a infinito, dessa função 1 sobre raiz de x dx. Tá bom? Então, aqui, essa área total é
maior, eu disse menor, maior, né? Essa área aqui dos retângulos, ela é maior. Nota que sobram uns pedaços lá em cima. Então, ela é sempre maior do que a área sob a curva lá. É o contrário do que a gente fez anteriormente, tá? Então, a gente tem y igual a 1 sobre raiz de x, para x maior ou igual a 1, que é igual a essa integral, aquela área é igual a essa integral, não é isso? Integral de 1 sobre raiz de x dx, variando de 1 a infinito. Essa integral imprópria é divergente, se você calcular ela, né, nos modos adequados aí de calcular a integral imprópria, fazendo o limite, não é isso? Com t tendendo a infinito e a integral variando de 1 a t. Então você consegue calcular e perceber que essa integral ela é divergente, ela tende aí para infinito. Em outras palavras, a área sobre a curva, então, é infinita. Se você calculou essa integral, não é isso? E a integral já foi divergente e essas somas são maiores ainda, então quer dizer que a soma da série é infinita, tá bom? Vai ser divergente. Assim, a soma da série deve ser infinita, isto é, a série é divergente, só para a gente concluir o raciocínio, então. E aí, condensa-se essas informações no chamado teste da integral. Suponha que f seja uma função contínua, positiva e decrescente. Nota bem que você tem que atender esses requisitos aqui, tá? Para você usar o teste da integral. A função tem que ser contínua, positiva e decrescente no intervalo de 1 a infinito. Seja n igual a 1 f de n, então a série somatória de AN com n tendendo a 1 a infinito é convergente, se somente se a integral imprópria é convergente. Em outras palavras, se a integral imprópria é convergente, então a série é convergente. Se a integral imprópria é divergente, então a série é divergente também. Aí um exemplo aí, ó. Teste a série quanto à sua convergência ou divergência. Vou fazer aqui para ficar um pouco melhor. Então, 1 sobre n2 mais 1. Fazer esse exemplo aqui com mais calma aqui para vocês. Tá bom? Então, testar a respeito da convergência ou divergência. O que a gente vai usar nesse caso aqui? O teste da integral. Ou seja, quando eu calcular a integral imprópria de 1 sobre x2 mais 1 dx, essa integral variando de 1 a infinito, se essa integral for convergente, então a série também vai ser. Se essa integral for divergente, essa série também vai ser. Então há uma relação aqui, ó. Se você notar, há uma relação entre essas duas coisas aqui. Então a pergunta que a gente faz, como é que calcula o integral imprópria? Não sei se você lembra lá do cálculo 1, mas há uma estruturazinha básica para você calcular isso aqui. Você não pode trabalhar com esse infinito aqui em cima, porque ele não tem muito significado ali para a integral. Então você faz aquela integral variando de 1 a t, você coloca uma variável t ali, tá bom? Só que não tem que tender infinito, então você faz o limite com t tendendo ao infinito. O limite dessa expressão com t tendendo ao infinito. Então essa estrutura é a estrutura então que calcula essa integral imprópria. Tá certo? Então vamos calcular. Portanto, a gente tem o seguinte, limite com t tendendo ao infinito. A integral dessa expressão aqui vai ser uma tangente inversa, tá? Então, tangente inversa de x, certo? Variando de 1 a t. Isso vai ser igual o limite com t tendendo ao infinito, repetindo aqui. Calculando isso aqui, a gente vai ter tangente inversa de t menos
é tangente de inversa de 1, a gente sabe que é π sobre 4, 45 graus. Certo? Tangente inversa de 1, 45 graus. Porque a tangente de 45 graus é 1. Então, a tangente inversa de 1, 45 graus. Ou π sobre 4. Agora, interessante, você vai bater o limite aqui. A única que tem variável é a tangente inversa. Então, isso aqui é uma constante, não vai alterar em nada. Então, na verdade, esse limite vai se resumir a você calcular esse limite aqui com um t tendendo a infinito. A tangente inversa de t, quando t tende a infinito, não sei se você lembra do gráfico, vamos tentar fazer aqui rapidinho o gráfico da tangente inversa. Ele faz uma coisa parecida com isso aqui, ó. Opa, aqui assim, ó. E ele vai para infinito. Existe aqui uma assíntota aqui. E onde que é essa assíntota? π sobre 4. π sobre 2. Porque essa é a tangente inversa. Porque a tangente normal, a gente sabe que lá no π sobre 2 é uma assíntota também. Tá certo? E ela não pode cruzar essa assíntota. Essa seria a tangente normal, tá bom? A tangente de x. Essa é a tangente inversa de x, o gráfico dela. Ou seja, muda aqui, né? Você tem uma mudança dos eixos x e y que redundam aí nesse gráfico de baixo da tangente inversa. Então, o limite dessa tangente inversa de t quando t tende a infinito é π sobre 2. Menos π sobre 4 vai ser igual a π sobre 2. Não é isso? π sobre 4, melhor dizendo. Tá certo? Então, essa aqui é a nossa solução. Vamos voltar lá. Aqui é a resposta dela, tá? Um pouco mais direto, né? No livro. Mas o que nos permitiu analisar convergência ou divergência? Assim, só para concluir, então. Então, a série é convergente, né? Convergente, porque a gente encontrou lá no teste da integral, um integral aí que convergiu, tá bom? Então, convergente. Então, nota que a gente está usando integrais já para analisar agora convergência ou divergência de séries, tá bom? Coisa que a gente não tinha feito na aula passada. Até a aula passada a gente não trabalhou sobre isso, tá bom? Vamos outra aqui. Assim, mais alguns conceitos, daqui a pouquinho outros exemplos, tá? A série é chamada série P. Essa série dessa natureza aqui, ó. Somatório de 1 sobre np com n variando de 1 a infinito. E ela é convergente se P é maior do que 1 e divergente se P é menor ou igual a 1. Será que dá para a gente... Eu vou abrir aqui e a gente fazer uma rápida análise nessa série P aqui, ó. Então, 1 sobre np com n variando de 1 a infinito. E a gente tem as seguintes conclusões. Se P é maior que 1, ela é convergente. Se P é maior do que 1, convergente. Se P menor ou igual a 1, ela é divergente. Será que dá para a gente, de repente, visualizar isso aqui? Se P é maior do que 1, imagine P2 ou P5 ou sucessivamente. Nota que quando você tem essa estrutura, você pode fazer aquele mesmo teste que a gente fez geométrico ou o teste da integral, e a gente vai ter uma coisa mais ou menos como essa aqui, ó. Tá? Ou sei lá, 5, 6. Vamos colocar um P aqui, tá? Vou colocar x aqui para deixar ela contínua, dx, tá bom?
Nota, quando você faz essa integral, o que você vai ter? Quando P é maior do que 1. Então, você pode fazer isso aqui, ó. P é maior do que 1, então você pode fazer isso aqui, ó. Elevado a menos P dx. E isso aqui vai ser uma coisa tipo assim, ó. X elevado a menos P mais 1 sobre menos P mais 1. Certo? E nota que esse P, ele é maior do que 1, tá? Se esse P, ele é maior do que 1, essa operação vai ficar negativa. Vai ficar X elevado a menos 1K qualquer. Essa operação aqui embaixo vai ficar negativa também. Vai ser um menos K qualquer. Então, a gente pode fazer assim, 1 sobre menos K, X elevado a K. É isso? Colocando essa potência aqui, com expoente positivo, ela vem para baixo. Agora, pensa assim, pensa isso aqui tendendo ao infinito, esse K. Isso aqui tendendo ao infinito vai para quanto? Então, vai para zero, então é convergente. Certo? Ele vai explodir, ó, aqui, ó. Esse K vai explodir aqui, ó. Vai fazer com que X a K exploda. Então, isso aqui tende a zero. Então, daí, de repente, a conclusão do porquê o P maior do que 1 implica em convergência. De modo análogo, a gente pode, então, observar que o P menor ou igual a 1 vai dar divergência. Vai ser o contrário aí dessa análise. Tá bom? Vamos voltar lá, então. Então, é isso que está se fazendo essa análise sobre a série P. Bom, então, olha aqui, a série aqui é uma série do tipo série P, né? 1 sobre n ao cubo. Então, essa série é convergente porque ela é uma série P com um P igual a 3, que é maior que 1. Então, é convergente. Já essa série é uma série P com P menor ou igual a 1. E, portanto, ela é divergente. Tá bom? Nota que o nosso arsenal de análise de séries, elas estão aumentando, né? Então, agora a gente já consegue fazer testes de integrais também e analisar séries P também. Tá bom? E juntando com o que a gente sabia anteriormente, a série geométrica, séries que dá para você encontrar uma fórmula para soma, a gente consegue também analisar com facilidade a convergência ou divergência. Então aqui, ó, uma outra análise aqui, um outro exemplo. Determine se a série Ln de n sobre n, com n variando de 1 a infinito, converge ou diverge. Nota que a gente só pode aplicar o teste da integral se a gente souber que essas condições aqui satisfazem o teorema, o teste da integral. Que condições são essas? A série deve ser, ou melhor, essa função que ela deve ser contínua, ela deve ser positiva e ela deve ser decrescente. Então, nota aqui, ó, isso aqui é positivo porque o Ln vai retornar um valor positivo sempre aqui. Tá? Então, a gente sabe que ela é positiva e a gente sabe que ela é contínua para x maior que 1, porque a função Ln também é contínua e essa divisão, a n também é contínua e essa divisão é contínua pelo menos para x maior que 1. Porque quando x é 1, aí também tem um problema aqui no logaritmo, né? Você vai ter uma possibilidade aqui de problema, ou no x0, você vai ter problema aqui, tá bom? Mas a gente sabe que pelo menos a partir do 1 ela é contínua, ou para x maior que 1 isso aqui vai ser contínuo. Só basta a gente definir então se ela é decrescente. Lembra, não dá para a gente ir aplicando o teste se a gente não garantir as condições. Não pode dar furado aí também. Como é que a gente calcula ou deduz que essa função aí ela vai ser decrescente? E como está dito aqui, ó, não é óbvio isso, se ela é decrescente ou não. E é claro que você não vai ficar calculando para alguns valores específicos, porque você pode calcular para 1, 2, 3, 5, 10 valores e dar
decrescente, mas lá no milésimo ela dá crescente. E você não vai calcular até o milésimo termo. Ou então você gastou horas e horas e dias calculando até o termo 10.000 e deu tudo decrescente. Aí você parou, mas no 10.001 pode ser que ela seja crescente. Então na matemática não é assim que funciona a partir de cálculos, né, pontuais, de testes 1 a 1. Você tem que deduzir já de uma maneira mais geral. Então, assim, ó, como é que a gente tenta deduzir que essa função aí é decrescente? Uma estratégia é usar aquela análise de derivada, não é isso? A gente sabe que quando você deriva uma função e essa derivada é menor do que zero, para aqueles valores em que ela é menor do que zero, ela é decrescente. E essa derivada sendo maior do que zero, para os valores que a tornam maior do que zero, a função então é crescente, tá bom? Então a gente pode usar esse argumento aqui, ó, derivando essa função ln(x) sobre x. E a derivada vai envolver o teste do quociente aqui. Tá bom? Então a gente pode dizer o seguinte, que é a derivada... Opa, deixa eu voltar aqui. A gente pode dizer o seguinte, né? Aplicando o teste do quociente. A gente vai ter o seguinte. A derivada do primeiro pelo segundo, menos o primeiro termo pela derivada do segundo, que é 1, sobre o segundo termo ao quadrado. Tá bom? Simplificando isso aqui, vai dar... Corta, né? 1 menos ln(x) sobre x2. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver onde é que isso aqui é menor do que zero, não é isso? Onde essa derivada for menor do que zero, significa que ali a gente vai ter uma função decrescente. Então nota, essa derivada é menor do que zero. Se você multiplicar por cruzado, você vai ter que ela é menor do que zero quando ln de x é maior do que 1. E ln de x é maior do que 1 quando x é maior do que e. Opa, então a partir de e a gente garante que essa função ela é monótona, ela é decrescente. Então pronto, satisfez as condições, a gente pode aplicar o teste da integral, então agora sem problema. Então ln de x sobre x dx, variando de 1 a infinito, calculando aqui essa integral, a gente vai ter o limite, não é isso? De ln de x sobre x dx, variando de 1 a t, com t tendendo ao infinito aqui no limite, não é isso? Então o limite, essa integral vai ser ln de x ao quadrado sobre 2, calculando essa integral direitinho aqui, você vai ter ln ao quadrado sobre 2, variando de 1 a t, não é isso? O limite tendendo ao infinito. E, portanto, calculando o limite aqui, você vai ter que o x aqui vai virar o t, não é isso? Então, o t tendendo ao infinito, isso aqui vai explodir, né? Isso vai tender a infinito também. Então, essa integral é divergente. Então, a série também é divergente pelo teste da integral. Tá bom? Um detalhe, se você tem dúvida nesse cálculo dessa integral, então você vai especificamente trabalhar então esse tipo de integral aqui. Você vai procurar alguma técnica, algumas estratégias para você tentar resolver. De repente aí você pode usar uma integração por partes, de repente você usa uma técnicazinha e você consegue integrar isso aqui com facilidade, tá? Não vai ser problema isso aqui não. Tá certo? A gente vai ficar por aqui para a videoaula não ficar muito longa, já acredito que já ficou, mas pelo menos para fechar esse teste da integral, essa análise aí. Na próxima a gente vai fazer a estimativa de soma, tá bom? Acompanhe aí, continue acompanhando aí as videoaulas. Até daqui a pouco.